Ó Santo de Israel, nós entramos mais uma vez na Tua presença e pedimos ao Senhor o perdão de nossos erros, de nossos pecados e de nossas falhas. Até porque, Senhor, se nós não tivermos a Tua bênção para nos conduzir, para nos dirigir, não há como, Senhor, nós termos a fé necessária para enfrentarmos toda e qualquer situação. Essa semana mesmo, nós recebemos a direção de que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E se não formos tementes ao Senhor realmente, se não vivermos uma vida na Tua dependência, Senhor, buscando a direção do Senhor, nós sabemos e entendemos isso, de que não há como as coisas fluírem e prosperarem. Mas, Senhor, nós somos um povo que não recua. Nós somos um povo, Senhor, que não retrocede. Entendemos que é enfrentando, é encarando, é lutando, é fazendo aquilo que a Tua palavra nos ensina, que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido a nós. Então eu peço que o Senhor fale, Senhor, a cada coração que está aqui nessa noite, a cada vida, para que o entendimento dela, naquilo que talvez ela ainda não entendeu, Senhor, venha ser aberto. Todos nós estamos aqui, Senhor, no propósito da mudança. Estamos clamando todos os dias. Já fazem 11 dias que estamos, Senhor, Te invocando, e hoje não é diferente. Temos a convicção, temos a certeza que é o Senhor quem vai dar a definição sobre todas essas 3 situações. Então eu peço ao Senhor, ajuda o Teu povo, sustenta cada vida. Meu Deus, eu quero quebrar desde já todo tipo de seta, de dardo, de inveja, de olho gordo, de palavra maldita, de oração contrária, tudo aquilo que tem se levantado para se opor contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que vem com aquela ideia para oprimir, para perturbar, para fazer a pessoa se entregar, para fazer a pessoa abrir mão, eu determino que isso seja destruído da vida dessa pessoa, Senhor. Meu Deus, aquele sentimento, aquela sensação de que não vai dar, de que não vai vencer, está quebrado, anulado, cancelado e destruído em nome do Senhor Jesus. Eu determino que cada pessoa que está aqui, Senhor, meu Deus, tenha a atitude certa de agir a sua fé, de colocar a sua confiança no Senhor, meu Deus, de agir na Tua dependência, porque é certo, meu Pai, que ainda, Senhor, nesses poucos dias, nessas últimas semanas que faltam, para que o ano se encerre, para que venhamos a finalizar esse propósito, Senhor, nós sabemos que vamos viver até o término todos os dias, situações que serão definidas, solucionadas pela nossa fé. Então eu peço, fala a cada coração, dirige essa reunião, Senhor, toma conta dela, e que essas pessoas saiam daqui extremamente abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Abrem Josué 10. Josué capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca
e Maquedá, enquanto fugiram de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, para sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu, repete comigo, quando o Senhor atendeu a um homem. Repete mais uma vez: sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Isso aqui é uma coisa que está se cumprindo todos os dias na vida daquele que crê. A maneira como Deus deu a vitória para Josué, diante desses 5 reis, a forma como o Senhor lutou por Israel, foi algo extraordinário. Haviam 5 reis que ficaram sabendo que Gibeão havia feito paz, aliança com Israel. Só que Gibeão não era qualquer cidade. Era um povo que tinha guerreiros muito fortes. Eles eram muito temidos, não era como a cidade de Ai. Haviam guerreiros muito poderosos. E esses reis aqui, amorreus, que se levantaram contra Israel e contra eles precisaram se unir para lutar contra eles. E como eles se uniram, eles acabaram ganhando uma força tão grande, que eles já foram lutar contra Gibeão. Então, sabe aquela situação que às vezes a pessoa, ela enfrenta, como nós temos ouvido falar desde o primeiro dia, na palavra do Josafá. Josafá não tinha força suficiente para vencer aqueles 3 inimigos. Ele foi pego de surpresa. Ele foi pego num momento aonde ele não esperava que aquilo poderia se levantar. E o Josué aqui nessa passagem, o tamanho do exército inimigo que se juntou para encarar, para lutar contra Israel, era tão grande, que aquilo que muitas pessoas acabam pensando, sabe aquela frase pronta, que muitas vezes muitos dizem assim: isso é difícil demais. Isso aqui, para ser vencido, superado realmente, para ter uma grande vitória diante dessa situação, não há o que ser feito. Sabe, eu tenho percebido que o diabo, o que ele tem lutado para fazer com as pessoas? Ele tem lutado para conseguir fazer a pessoa, ela parar para ouvir, pensar, refletir sobre coisas que vêm e aniquila com a fé dela, destrói com todo o plantio que ela vem realizando em Deus. O diabo tem lutado com todas as forças para fazer a pessoa ter aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos. Sabe quando você conversa com uma pessoa por telefone, e aí você quer perguntar para ela, sabe aqueles 5, 10 minutos que você gasta com ela? Você quer perguntar para ela se está tudo bem, e às vezes num tempo bem curto a pessoa vira para você e conta todos os problemas dela, está entendendo? E tudo que ela libera sobre você,
é só situações que ela já está dizendo, ela já está julgando, não tem solução. Isso aqui, que eu estou vivendo, não há o que possa ser feito, realizado, não há clamor, não há oração, não haveria tempo suficiente. Aqui é a prova de uma situação que o problema ele era tão grande que não haveria tempo naquele dia suficiente para aqueles inimigos serem vencidos. Está entendendo? Seja sincero você. O diabo muitas vezes não tem te atacado com essa ideia? Porque falta agora 20 dias para o ano acabar. Você acha que o diabo não tem atacado a vida de muitos com essa ideia? Será que ainda vai dar? Será que ainda Deus realmente vai virar a minha situação? Será que ainda esse prazo, esses dias, essas últimas semanas, será que eu vou parar de chorar com esse problema? Será que eu vou conseguir me levantar? Será que ainda verei a glória de Deus ainda até o dia 31? Será que é possível? O diabo está assombrando muitos com essa ideia, principalmente aqueles que estão fazendo o propósito pela primeira vez. Sabe por quê? Porque o propósito da mudança que foi levantado, e é levantado todos os anos, a bispa falou que é um dos propósitos mais fortes. Esse é um dos mais fortes. E isso quer dizer o quê? Se é um dos propósitos mais fortes, o que Deus vai realizar é algo fora do normal, não é algo que a pessoa está acostumada a viver, está entendendo? Vai ser bem maior o resultado. Mas por detrás disso, como nós já falamos nesses últimos dias, está vindo um levante, uma sequência de situações, uma conspiração tão grande, que se levantou numa proporção tão grande, como aqui se levantou, não foi um exército, não foi um inimigo, se levantaram 5 inimigos, e se levantou numa proporção tão grande, que ainda que eles quisessem vencer aquela guerra, mesmo tendo soldados preparados para a guerra, mesmo sendo os melhores soldados, tendo toda a preparação, toda a capacitação, eles não conseguiriam derrotar todos aqueles inimigos. Está entendendo? Aí muitos vão dizer, é aquela ideia assim, peraí, eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu temo a Deus, eu confio em Deus, mas essa Deus não vai ter como resolver. Essa situação, olha, eu creio em Deus há muito tempo, eu confio em Deus há muitos anos, já vi Deus me responder numa série de situações, mas eu vou ter que cair numa realidade, eu tenho que pisar com o pé no chão mesmo, porque eu não posso viver de fantasia, eu não posso viver de fantasia, de ilusão, querer me iludir, eu acreditar que ainda esse ano algo vai se reverter na minha vida. Você está acompanhando a linha de pensamento do diabo ou não? Amém. É essa. Para de se iludir, para de se enganar, para de viver de fantasias, de conto de fadas. Você acha que Deus vai vir com uma varinha de condom aqui, vai bater e tudo vai acontecer, tudo vai ser revertido? É assim? Você acha que vai acontecer assim? Na vida daquele que confia em Deus, que crê em Deus e está possuído pelo Espírito da vitória, ele pode talvez não saber por onde Deus vai agir, qual meio Deus vai criar, mas que ele pode reverter, ele pode. Ele não sabe como, ele pode talvez não ter força suficiente, como Josafá não tinha, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Os meus olhos não estão voltados para o tamanho da dificuldade, da situação. Quando Gibeão pediu o apoio
do Josué para encarar aquela guerra, a Bíblia diz aqui, ó, Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. Ele tinha os melhores para vencer aquela guerra. Mas aí o Senhor disse o que para o Josué? Repete comigo: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Deus não deu uma direção aqui? Josué, antes de você ir para a guerra, presta atenção, não tenha medo desses 5 reis. Não fica com medo, não. E quando fala não fique com medo, não recua, não desista, não deixa de se colocar na posição, não deixa de encarar o que você precisa encarar. Josué, não tenha medo, eu estou te entregando essa vitória nas tuas mãos, não tem como escapar, não há como essa vitória não acontecer. Eles podem tentar escapar das tuas mãos, mas não vão conseguir. Eles podem tentar fugir, a situação pode talvez tentar querer se agravar, se estender, ou seja, durar um período, um tempo, para mostrar para você que você não vai conseguir alcançar essa definição. Aquela vitória, não tinha como eles vencer naquele único dia, está entendendo? Um dia não era suficiente para que aquela situação fosse definida. Um dia não era suficiente para o Josué. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Inclusive, Josué partiu de Gilgal com o seu exército no 7, inclusive com os seus melhores guerreiros. Josué tinha os seus melhores guerreiros. Mas aos olhos naturais, um dia não era suficiente para aquela situação ser modificada. E é isso que o diabo está tentando colocar na cabeça de algumas pessoas, e na vida de alguns já conseguiu. Porque ela já está aflita, ela já está afadigada, ela já está preocupada. Alguns, sabe por que alguns já nesse começo, nesse meio, no meio do propósito, no meio dessa caminhada, sabe por que alguns começam a parar, a desistir? Sabe por que alguns começam a entregar os pontos? Porque são roubados facilmente pelo diabo. Compram essa ideia do diabo e não param para dar atenção à direção que Deus está dando para ele. Não tenha medo, porque eu estou te entregando essa vitória nas tuas mãos. Ninguém vai poder vencer você, ninguém vai conseguir resistir a você. Não há situação, se levantar, vai haver várias situações para te frustrar, para te envergonhar, para te humilhar, situações para te abater, vai ter várias, mas para te derrotar nenhuma. Por quê? Porque Josué era um homem que tudo que Deus mandava ele fazer, ele cumpria, ele fazia, ele obedecia. Faz uma análise, do dia 1º de dezembro até agora, a maioria de vocês estão aqui todos os dias clamando, praticamente todos, estão aqui clamando todos os dias. Toda a direção que Deus tem dado a você que tem saído desse altar, você está colocando em prática? Para e pensa, para e reflita. Quando Deus fala para você que Ele vai te entregar realmente essa vitória, isso realmente existe dentro de você? Será que isso domina o teu espírito realmente? Será que isso está movendo a tua fé e levando a você a manter a alegria, a paz, a confiança? Porque o que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é ver a nossa força. A alegria do Senhor
é ver a nossa força. É fácil você dizer eu estou alegre, eu estou feliz quando está tudo bem. É fácil você dizer eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou de bem com a vida, quando as coisas estão caminhando, estão fluindo, você está bem com o teu casamento, você está bem com a tua vida financeira, você pode comprar o que você quiser, você está com a tua saúde abençoada, está entendendo? É gostoso você dizer eu estou de bem com a vida, eu estou feliz, eu estou cantando. É muito gostoso cantar quando está tudo bem, é ou não é? E continuar mantendo esse espírito quando tudo não está bem. Quando dentro de você está doendo, está gritando. Aquilo está dentro de você dizendo assim, você não vai dar conta disso. Você já deu conta de outras situações, mas essa daqui não se iluda. Para de fantasias. Cai na realidade, põe o pé no chão. Você não vai dar conta. Era o que a situação queria mostrar para eles. Mas Deus deu a direção para o Josué, e o Josué pegou aquele espírito. Ele tomou posse daquela direção. Ele assumiu aquilo na vida dele. E quando o Josué foi para a batalha, olha a diferença daqueles que realmente temem a Deus. Diga assim comigo, Deus é por aquele que teme a Ele. Quem estava aqui domingo? A Bíblia não falou que o princípio da sabedoria é temer a Deus? Não está na Bíblia isso? Deus não pode ser como uma pessoa que não teme a Ele. Deus não pode ser como uma pessoa que não decidiu, eu vou temer a Deus. E temer a Deus, quando nós tememos realmente a Ele, nós somos capazes de vencer muitas vezes aquilo que a nossa carne está pedindo. Por que alguns ainda não se libertaram do espírito da murmuração, da reclamação? Por quê? Porque ela está mais dominada pelo que a situação pode causar na vida dela, do que aquilo que Deus garante que vai fazer na vida dela. Ela lê na Bíblia que Deus vai dar vitória, ela lê, mas aquilo não entra, aquilo não muda. Vamos ler aqui, presta atenção, eu vou ler de novo o versículo 8. E disse o Senhor a Josué, lê comigo aí, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. O que o Josué fez? Ele foi lá e pegou o espírito. Está entendendo? Às vezes você está aqui na reunião, a palavra que está saindo do altar, ela está batendo, aqui está voltando, está entrando num ouvido, saindo pelo outro. Eu não estou dando crédito a isso que Deus está me garantindo. Eu não estou dando os passos de fé em cima daquilo que o Senhor mandou eu fazer, aquilo que Ele disse que Ele ia realizar. Muitas vezes falta essa fé determinada, essa fé corajosa, essa fé ousada. E Josué, ele foi dominado por um espírito tão determinado, tão ousado, mas tão ousado, por um espírito tão corajoso, que diante de todo Israel, ele não tinha poucas pessoas, ele tinha muitas pessoas, ele deu uma ordem, ele disse, sol, para sobre Gibeão, e você lua, para sobre o vale do Aijalon, eu quero que cesse, esses problemas, eu quero que cesse essas situações, aquilo que está sendo um inferno na minha vida, cesse. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem aqui agora, para que o sol e a lua pare, para que eu consiga alcançar a definição sobre todas essas situações. Está entendendo? Diga assim comigo, Josué fez uso de autoridade, de poder. E da onde vinha essa autoridade, esse poder? Então isso estava dominando a vida dele. Isso estava dentro dele.
Está na hora de você assumir esse espírito na tua vida. Está na hora de você decidir: eu vou ser uma pessoa de autoridade. Eu serei uma pessoa como Josué, que quando Deus dá a direção, ele obedece, ele acata, ele segue a direção que o Senhor está dando. Muitos aí estão dizendo que o que eu estou vivendo é uma fantasia, uma ilusão. Muitos estão dizendo aí que é besteira. Isso jamais vai acontecer, que em 20 dias a tua vida vai ser mudada. Essa é a ideia que o diabo está lançando. Ele usa a boca do familiar, ele usa a boca do marido, ele usa a boca dos filhos, ele usa a boca da esposa, ele usa o vizinho, ele usa um monte de pessoas. Por que você está indo na igreja todo dia? Porque eu ainda esse ano eu tenho 3 situações que eu vou definir elas pela minha fé. Eu vou ter definição. Você está brincando? Dezembro ninguém trabalha direito, dezembro ninguém espera mais nada, dezembro todo mundo está curtindo, está em tempo de festa, de férias. Você está preocupado em ter 3 definições, vai lutar por isso ano que vem? Não. Deus garantiu, Deus me prometeu que ainda esse ano Ele vai me dar essa definição. Então Josué entendeu que naquele dia ainda era possível ele vencer aquela situação, amém? E quem é que leva uma pessoa a agir desse jeito? A fé, o Espírito que está dentro dela. Por que eu vou perseverar até o fim? Por que eu vou dar essa ordem sobre essa situação e essa situação ela vai cessar? Porque o Espírito que está dentro de mim me leva, me impulsiona a agir dessa maneira. Está entendendo? Está na hora. Se você, nesses 11 dias que você está clamando, se você não deixou esse Espírito entrar, está na hora de deixar entrar. Está na hora de deixar entrar, porque palavras de vitória Deus tem liberado praticamente todos os dias. Todos os dias Deus está liberando palavras de vitória. Mas o Josué deu uma ordem: lua, para aqui, sol, detente aqui. Eu determino que essa situação cesse. Eu determino que essa situação ela cesse. Seja miséria, seja as dívidas, seja o que for, em nome de Jesus cesse. E quando ele deu essa ordem, o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Olha o que começou a acontecer. Primeiro, Deus começou a lançar confusão neles. Lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Então fugiram de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, do céu, repete comigo, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo. Eu finalizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Aí a Bíblia diz assim no 13: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Amém? Amém. Deus deu definição para ele naquele dia. Naquele dia Deus deu toda a vitória, foi completa, está entendendo? A vitória não foi pelas metades. O que Deus fez por Israel, por intermédio de Josué, foi uma vitória completa. Ele deu aquela vitória naquele mesmo dia. E a Bíblia ainda diz mais: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Deus deixou isso aqui registrado para nos ensinar, que ele ouviu, ele atendeu a voz de um homem, mas um homem com uma fé natural, um homem com uma fé duvidosa, incrédula. Então você tem que analisar, então, por que algumas coisas ainda não se definiram? Por que você tem clamado, tem orado e as coisas não têm se modificado? Porque está faltando esse espírito dentro da pessoa, que leva ela. Quando Deus falou assim para Josué, seja forte e corajoso. Por que o Senhor disse isso para ele? Porque ele ia se deparar com situações que ia tentar fazê-lo o quê? Se esconder, fugir, abrir mão. Quantas vezes alguns por vergonha têm vontade de se esconder? Quantos
que por vergonha diz assim: eu o quê? Esse final de ano? Não quero nem ver meus parentes. Porque eu não quero receber nenhum tipo de questionamento, de pergunta. Eles perguntam: como é que está a tua vida? Eu vou falar: não, vou ficar aqui em casa. Por um lado é bom, está entendendo ou não? Por um lado é maravilhoso. Mas o diabo muitas vezes até isso ele joga na cabeça da pessoa. Ixi, a hora que teus parentes começar a chegar e te perguntar: como é que está a tua vida? Ixi, eu não quero contar. Eu não quero falar que eu estou com esse tipo de situação ainda, que eu estou com esse tipo de problema ainda. Muitas vezes é isso que o diabo quer colocar na cabeça dela. Aí, a Bíblia está garantindo: o Senhor ouviu a voz de um homem. Ele ouviu aquele homem que estava movido por aquela fé. E a Bíblia diz: sem dúvida nenhuma, o Senhor lutava, pelejava por Israel. Amém? Diga assim comigo: Deus está lutando por mim. E como deu definição para Josué naquele dia, Ele vai dar para mim. Você crê nisso? Você está movido por esse Espírito mesmo? Então, vença os medos, vença as dúvidas, repreende esse espírito que o diabo está tentando colocar na tua cabeça. Repreenda esse mal que está tentando fazer você comprar essa ideia. É muito pouco tempo para as coisas acontecerem. Não, as coisas vão acontecer. Tem várias pessoas que já estão podendo contar e testemunhar que as coisas já estão sendo definidas. Já tem várias pessoas que já poderiam até mesmo aqui agora levantar as mãos e dizer: ó, eu já estou vivendo definição já dentro do propósito da mudança. Deus já está me dando definições agora. Eu já estou vivendo desde o primeiro dia. Eu estou falando de uma coisa, não é jogada ao vento, não. Eu estou falando de uma coisa que eu ouvi pessoas me contando. Está entendendo ou não? Eu ouvi pessoas me contando, que já estão vivendo. Então isso quer dizer que Deus já está agindo. E se Ele está agindo, Ele vai agir hoje, Ele vai agir amanhã, e vai agir até o dia 31, se assim você crê. Fique em pé por gentileza. Levanta aos céus o teu impresso do propósito da mudança. Se Deus, Ele disse aqui na palavra, que Ele atendeu a um homem, fazendo com que o sol e a lua parassem, se Ele mexeu com aquilo que Ele mesmo criou, formou. Quem criou os céus e a terra, o sol e a lua, foi Deus. Para que tudo viesse funcionar de maneira correta. Mas se Ele parou, se Ele mexeu com a natureza, se Ele mexeu com os astros, fez aquilo parar para favorecer, para lutar por Israel, para dar vitória a Israel, então para de duvidar e creia. Para de duvidar e creia. Que se você der essa ordem, essa situação ela vai cessar. Você vai falar com essas 3 situações. Você vai dar ordem a essas 3 situações, mas sem incredulidade, sem medo, sem duvidar, sem deixar o diabo dominar a tua mente e colocar na tua cabeça: mas será que ainda isso vai acontecer? Coloca no teu espírito: isso já aconteceu. O que eu tenho que fazer é não temer, é não recuar e não me intimidar. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Alimenta o teu espírito com essa fé, com essa palavra. Eu tenho esse poder, eu tenho essa autoridade para dar essa ordem sobre essas situações e dizer para elas: cesse. Deus foi criando uma situação atrás da outra para dar a vitória, para favorecer Israel. Conforme eles iam encarando, enfrentando, Deus ia dando vitória. Então encara, pode encarar, pode orar, pode determinar, pode invocar o nome do Senhor. Se Deus ouviu a oração do Josué, Deus vai ouvir a nossa oração. O Deus de Josué é o nosso Deus. E se Deus tem nos dado palavras de vitória, é porque Ele quer nos dar definição hoje. Ele vai nos dar hoje, Ele vai nos dar amanhã, Ele vai nos dar depois, mas hoje, haja a tua fé,
haja a tua fé agora. Levanta aos céus o teu impresso agora e clama ao Senhor. Clama ao Senhor agora e fala: Senhor, eu dou uma ordem agora, que essa situação cesse. Problema, em nome de Jesus, cesse. Eu não te aceito mais. A minha vida não vai ficar da mesma forma. Eu não vou finalizar. Você está tentando trabalhar na minha cabeça, você está tentando colocar na minha mente, no meu espírito, que não vai dar, mas vai dar tempo sim. Hoje eu creio que Deus vai agir em meu favor. Hoje eu creio que Deus, Ele vai me dar essa definição. Então eu ordeno agora, eu exijo agora, eu determino agora, que esse problema familiar, que esse problema sentimental, que ele cesse, em nome de Jesus, cesse agora, cesse agora, cesse agora. Vai falando o nome dessas 3 situações e dá essa ordem. O problema que você tem enfrentado na vida financeira, dá essa ordem agora. Dívidas, cesse. Miséria, cesse. Desemprego, cesse. Falência, cesse. Eu ordeno em nome de Jesus. Cesse agora. Cesse agora. Cesse agora. Para agora. Sol, para, lua, detente no vale de Ajalon. Eu dou essa ordem agora, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor ouviu a oração, meu Pai, do Josué, assim como o Senhor atendeu, ó meu Pai, a oração do Josué, atende a minha oração agora, atende o meu clamor agora. Atende agora, Deus, e me dá essa vitória, me dá essa vitória. Age na minha vida agora, age, Senhor, em meu favor. Reverte essa situação agora, modifica ela na minha vida agora, em nome de Jesus. Eu determino, Senhor, eu determino essas 3 situações resolvidas. Eu vou entrar em 2014, mas esses 3 problemas não vão entrar. Esses 3 problemas, eles não entrarão comigo. E eu ordeno agora que todo espírito do medo, todo espírito da dúvida, todo espírito da incredulidade, ó meu Deus, o mal está tentando ceifar ela, roubar ela, oprimir a vida dela, impedir ela de vencer, fazer ela quebrar o propósito, fazer ela desistir. Mas eu ordeno agora, eu determino agora, eu exijo agora que todo esse mal, que todas essas setas, em nome do Senhor Jesus, que saia, que saia, que saia. Com esse impresso nas mãos, mantenha ele erguido ainda. Dá essa ordem. Fala o nome das 3 situações. E fala para que todos esses problemas, eles cessem. Cessem agora. Lembra da oração do Elias? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus agora e consuma a ti os teus 50. Então dá essa ordem agora. Essas 3 situações sejam definidas agora. Sejam definidas agora. Sejam definidas agora. Em nome de Jesus. Senhor, a fé que eu estou manifestando, ó meu Pai, a fé que eu estou agindo aqui agora, não é mais aquela fé, não é mais aquela mesma fé, é uma fé, Senhor, diferente. Ó Senhor, eu mostro ao Senhor agora, que eu creio. Eu cheguei aqui, eu não consegui acreditar, eu estava duvidando, mas eu creio, que essas 3 situações, elas já foram definidas na minha vida, em nome de Jesus. Coloca o impresso no teu coração e fala para Deus: Senhor, eu entrei aqui duvidando, eu entrei aqui aflito, eu entrei aqui achando que não ia mais dar tempo, eu entrei aqui, Senhor, não nego, eu acabei comprando essa ideia mesmo. Muitas vezes tenho me sentido envergonhado, humilhado.
É tanto levante, é tanta afronta, é tanta pancada, é tantas situações, é uma atrás da outra. Meu Deus, eu achei que eu não ia dar conta, mas eu sei que o Senhor é por mim, o Senhor está lutando por mim. Eu sei que o Senhor está lutando, como o Senhor lutou por Israel, como o Senhor atendeu a oração do Josué. Eu creio que o Senhor está atendendo a minha oração aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor está atendendo a minha oração aqui nessa noite. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou me entregar, eu não vou me deixar o diabo me abater, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou viver esse milagre, eu viverei esse milagre. Me dá essa definição hoje, Deus. Eu quero essa definição hoje, Pai. Foi isso que o Josué fez, movido por aquela fé. Ele entendeu que ele não tinha tempo suficiente para resolver tudo aquilo, e ele agiu a fé dele corajosamente. Ele teve uma atitude ousada, ele teve uma atitude determinada, corajosa. Ele falou: esse problema vai cessar agora, eu vou ter vitória ainda hoje, eu terei vitória ainda hoje, eu vou derrotar todos os reis amorreus ainda hoje, em nome de Jesus. Eu determino a definição na tua vida hoje. Tenha essa fé, tenha essa fé, haja com essa fé ousada. Hoje, é hoje, é hoje, eu determino hoje, e não haverá dia igual aquele, não haverá dia igual aquele, Senhor. Está escrito isso na tua palavra. Não haveria dia igual aquele. Eu creio, seja tomado por essa certeza, seja tomado por esse espírito. Hoje o Senhor vai me definir, ó Senhor, essas 3 situações, e não haverá dia igual hoje, não haverá. Eu creio nisso, eu creio nisso, Deus, eu creio nisso. Eu vou glorificar o teu nome, eu vou exaltar o teu nome, meu Deus, com aquilo que o Senhor está me definindo hoje, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos na direção do lugar que você crê que Deus ele está agindo lá agora. Você crê que Deus ele já está agindo lá agora. Agora, é hoje. A ordem que o Josué ele deu para o sol e a lua parar, ele não pediu para parar o sol e a lua no outro dia, não. Ele deu a ordem para que naquele mesmo dia, vai lá agora, Senhor, vai lá agora, visita lá agora, e me dá essa vitória, me dá essa vitória, me dá essa vitória, Deus. Eu quero essa definição, age em meu favor agora, me responda agora, me responda, visita lá agora, Deus, visita aquele lugar, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, visita lá agora, aquele lugar. Eu determino essas 3 situações, eu profetizo que essas 3 situações, ó meu Pai, naquele lugar, já foram definidas em vitórias na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volta a mão no teu coração. Esse é o espírito que Deus quer de nós. O que leva uma pessoa a ser capaz de dar uma ordem ao sol e à lua? O que Deus quer fazer você entender é que da mesma forma que aquilo não era uma coisa comum de acontecer, aquilo não era algo comum de acontecer, não haveria lógica para aquilo, mas o Josué, movido por aquele espírito, com uma convicção que gritava dentro dele, você vê que ele não parou para perguntar para ninguém em Israel, ele já virou para o sol e para a lua e deu a ordem. Ele falou com o sol e com a lua: para, detente, cesse,
Nos dias de hoje, o que nós fazemos? Nós damos também essa mesma ordem: cesse. Chega de humilhação. Chega de vergonha. Chega de viver chorando por causa desse problema. Chega de passar esses apertos que muitas vezes eu tenho passado, esses constrangimentos que eu tenho passado. Chega. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi a bispa dar o testemunho dela aqui no altar, de situações que ela deu uma ordem e aquela situação se cessou naquele dia. Eu não sei quantas vezes as pessoas que pegaram esse espírito, que manifestaram essa fé, eu não sei quantas vezes essas pessoas que naquele dia, a pessoa fala assim: mas quando foi que a situação mudou? Foi naquele dia que eu dei a ordem, naquele dia que eu tive a coragem, a ousadia para dizer que aquela situação, ela ia se resolver. Naquele dia Deus me deu vitória. Por quê? Porque aquilo estava dentro dela, aquilo existia dentro dela, e a Bíblia diz que não houve dia semelhante àquele. O que eu estou mostrando para você, para muitos aí fora, não é comum muita coisa acontecer, ou alguma coisa acontecer, numa época como essa, não é comum, mas nós estamos aqui movidos, não é pela fé mundana, mas é pela fé do Senhor. Se você for olhar para a tua realidade, para o momento que você está vivendo, não tem mesmo o que mudar, o que acontecer. Mas nós não caminhamos com uma fé natural, não vivemos por vista, vivemos por fé. Então é a fé que nos leva a arriscar, é a fé que nos leva a nos lançar, é a fé que nos leva a dar uma ordem, a dizer: problema, cesse. E ele tem que cessar, não tem escapatória. O Senhor começou a dar vitória para o Josué, fez eles ficarem confundidos, fez com que eles viessem ser mortos pelas espadas. Depois o Senhor mandou pedras de granizo dos céus e foi matando aqueles inimigos. E a morte que o Senhor causou sobre os inimigos foi maior com as pedras de granizo caídas do céu do que pelas espadas, diz a Bíblia. Deus foi criando meios e foi dando a vitória, foi matando, foi destruindo, foi aniquilando, foi acabando, foi exterminando com aqueles inimigos, até que todos foram mortos. Mas peraí, parece que esse tipo de processo demora alguns meses para acontecer, algumas semanas. Aconteceu num único dia. Tudo isso aconteceu num único dia. Deus foi dando vitória sobre vitória para Israel naquele mesmo dia. Então é isso que tem que dominar o teu espírito. Deus, está escrito na sua palavra, Deus, Ele vai nos abençoando, vai agir na nossa vida e nos dando vitória sobre vitória. É uma vitória atrás da outra, é uma mudança atrás da outra. Coloca isso no teu espírito: daqui para frente eu vou viver uma vitória atrás da outra. Porque no passado eu vivia uma humilhação atrás da outra, eu vivia uma vergonha atrás da outra. Cada vez parecia que eu estava no fundo do poço, parecia que eu aumentava mais ainda no fundo de poço. Não, chega, esse ciclo vira agora. Agora é uma vitória atrás da outra, é uma vitória atrás da outra. E foi o que Deus fez na vida de Israel. Toma posse disso no teu espírito agora. Toma posse disso no teu espírito agora. Com essa ordem que eu estou dando aqui, Senhor, eu vou viver uma vitória atrás da outra. Eu viverei uma vitória atrás da outra daqui para frente, até que todas as situações sejam definidas na minha vida. Todos esses problemas, o Senhor vai me dar vitória sobre eles, um atrás do outro, um atrás do outro. Muitas vezes os levantes não são assim, um atrás do outro. Os ataques, as pauladas não são muitas vezes uma atrás da outra. Agora as minhas vitórias vão ser uma atrás da outra.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê as mãos para essa pessoa que está do seu lado. E façamos a oração da concordância. Ó Santo de Israel, nós concordamos agora, meu Pai. Cada oração, cada clamor, tudo que já foi apresentado aqui diante do Senhor, eu concordo com cada oração realizada, e eu ligo aqui na terra, para que seja ligado no céu, as mudanças, as vitórias, porque Senhor, daqui para frente, é uma vitória atrás da outra, serão boas novas, uma atrás da outra, é de vitória em vitória, é de mudança em mudança, é de transformação em transformação que eu viverei. Eu ligo essa oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, e nós desligamos o tempo de fracasso, de derrota, de humilhação, de vergonha, nós desligamos aqui na terra, para que seja desligado nos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse?